Mais uma questão de vestibular, então, sobre as leis da termodinâmica neste Aprenda Rápido. Uma amostra de gás perfeito evolui entre dois estados, recebendo uma quantidade de calor, né? ΔQ. Se durante a transformação a temperatura do gás permaneceu constante, qual a variação de sua energia interna e qual o trabalho fornecido, fornecido por ele, né? Que trabalho que ele realizou, né? Olha que interessante. Vamos para aquela regrinha da intuição de novo? Ó, na regrinha da intuição, o que nós tínhamos na regrinha da intuição aqui que eu ensinei para vocês da primeira lei da termodinâmica? O sistema vai receber uma certa quantidade de calor, uma parte fica como sendo a variação da energia interna, porque o sistema se aquece, e a outra parte vai realizar trabalho, é o trabalho realizado. Olha pela regra da intuição aqui. Então vamos que vamos. Então essa parte aqui, nós vamos ter a realização de trabalho desse lado. Esse T horrível de fazer aqui. Essa é a regrinha, né? Uma parte chega, uma parte do que chegou foi realizado o trabalho e uma parte fica dentro, né? Aquele sistema vai ficar aquecido. Igual nós falamos, se eu comprimisse a bomba do pneu da bicicleta lá no exercício anterior, de um jeito bem lento, e eu ia sentir que realmente esse gás esquentou e ele esquenta. Então, esse trabalho é realizado ali nessa... Só que aqui nós temos uma compressão, não é compressão, aqui foi uma quantidade de calor que foi jogado dentro, né? Jogou calor, aqueceu. Seria mais ou menos isso aqui, ó, para a gente entender melhor esse exercício. Imagina que você tivesse aqui, então, aquele êmbolo lá de um exercício bem anterior que eu passei para vocês. E você colocasse um pezinho aqui, e esse êmbolo aqui ele sobe e desce. Aqui estão as molequinhas de gás, e você vai tacar fogo aqui, né? Ó, o calor tá aqui, ó, você tacou fogo aqui embaixo. Essas moléculas vão adquirir muita pressão, vão tentar, aliás, adquirir pressão, mas como isso aqui se movimenta, essa pressão não sobe. Quem é que acaba subindo? O êmbolo aqui, ó. O pistão acaba subindo aqui. No que ele sobe, ele realiza trabalho. Então, uma parte ficou aqui dentro, porque esquentou bastante isso aqui. Uma parte ficou aqui dentro, o restante realizou o trabalho. Seria como que se eu desenhasse esse esqueminha que está aqui, eu desenhasse assim, ó, o calor aqui chegou, uma parte ficou aqui dentro, que é a energia interna, e realizou o trabalho que ele subiu aqui o pistão. Né? O calor fez a energia aumentar, ficou mais quente e subiu o pistão. Agora, o exercício fala assim, ó. Uma amostra de gás evolui entre dois estados, recebendo uma quantidade de calor. Se durante a transformação a temperatura do gás permaneceu constante, qual a variação da energia interna e qual o trabalho por ele fornecido? Ó, se o sistema, ó, a temperatura permaneceu constante, se a temperatura permaneceu constante, significa então que nesse caso, ele não aqueceu isso aqui não ficou quente. É como se fosse uma transformação adiabática, né? Não esquentou a parte de dentro. Então, se não esquentou aqui, ele não adquiriu energia interna. Então, nós sabemos que se não esquentou, não adquiriu energia interna. É o que está falando no exercício. Fala que a temperatura permaneceu constante. Então, a energia interna, ele não mudou. Foi igual a zero. A variação da energia interna, aliás. A temperatura que tinha antes ficou. Ou seja, não variou nada. Morreu. Já respondemos aqui, ó. Se durante a transformação a temperatura do gás permaneceu constante, qual a variação da energia? A variação da energia interna foi zero. ΔU igual a zero. Por quê? Porque não mudou a temperatura. Se não mudou a temperatura, não mudou a energia, não variou a energia. É zero, certo? Qual a variação de sua energia interna e qual o trabalho fornecido por ele? Olha que interessante. Se você jogou calor aqui dentro do nosso sistema, né? Jogou o calor aqui dentro, que entrou aqui. Se não aumentou nada dentro, é sinal que tudo que você jogou aqui como calor foi transformado em trabalho aqui. É sinal que tudo que entrou como calor foi transformado em trabalho. Então, é interessante. Então, qual o trabalho fornecido por ele? Ó, o trabalho fornecido por ele aqui, ó, o trabalho fornecido por ele é igualzinho à quantidade de calor que você jogou dentro dele. Entendeu? Ó, como não ficou nada aqui dentro, esse trabalho que está desse lado aqui é igual à quantidade de calor que entrou. Do jeito que entrou aqui, foi realizado o trabalho. Se isso fosse possível, seria uma máquina perfeita, né? Você jogaria calor e ela realizaria trabalho 100% para você. Dificilmente isso acontece, tá?
Mas nós temos então, ó, as duas respostinhas aqui, porque são duas perguntas numa só. Qual a variação de energia interna? Se não mudou a temperatura, é zero, não variou a energia interna. Qual o trabalho realizado? Se não ficou nada de calor dentro do sistema, tudo foi transformado em trabalho. Então, o trabalho é igual à quantidade de energia que chegou, é igual ao total de calor que chegou. Um exercício, então, bem tranquilo, a gente responde ele por dedução. Por dedução, então, variação igual a zero, trabalho igual a Q, que é quantidade de energia que chegou, que é o calor recebido aí, né, o calor que foi injetado nesse sistema.